Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto bastante polêmico, né, Laura? Isso é um assunto que está em alta. Muitas escolas, muitos papais e mamães, muitas, vou dizer assim, sociedades, comunidades têm discutido sobre essas séries, né, que a gente tem assistido e que nossos filhos, né, têm assistido, que tratam sobre violência. Então, hoje nós vamos tratar de uma delas que vem sendo polemizadas no mundo todo, que é a Round 6, Squid Game, né, como Sim, e não é à toa, Georgia, que o nosso título vem Round 6, a crise da parentalidade. Por que será, né, Laura, que a gente está falando sobre essa tal de crise da parentalidade? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que explicar um pouco para as pessoas que não têm uma ideia do que está acontecendo nesse jogo da Lula, né? É uma série sangrenta que mostra competidores sem dinheiro participando de jogos de vida ou morte em troca de uma quantia significativa de dinheiro que pode mudar suas vidas. Então, vamos começar fazendo uma reflexão assim, Laura. Você entende que jovens e crianças podem apresentar sinais de violência em decorrência de assistir, por exemplo, séries? Então, Georgia, quando você faz uma pergunta como essa, me abre uma caixinha cheia de perguntas, né? Perguntas como: será que esse é o único tipo de violência que essas crianças estão sendo expostas? Será que não há outras violências também as quais devemos olhar e devemos analisar? Por que será que isso foi... Eu vou te dizer assim, me veio uma palavra aqui na cabeça, quase como se essa série tivesse sido pega como um bode expiatório. Embora não é isso, não estou dizendo que a série não é violenta, que ela não apresenta toda essa questão sangrenta, como a gente tem visto falar, né? A questão é como ela traz brincadeiras da infância embutidas dentro dela, acender uma luz, uma questão para os pais, para as escolas, como se ela estivesse induzindo as crianças à violência. Pois é, Laura, aí vou ter que repuxar o que a gente estava dizendo sobre crise da parentalidade. Sim. Tá. Assustou quem? As crianças ou os pais? Exatamente. A escola, quer dizer, os adultos na escola ou as próprias crianças? Porque, como a gente já havia conversado, eu acredito que a gente tem bastante paciente, né, adolescente e criança, eles jogam jogos que falam e que usam desse meio, vamos dizer, desse ambiente virtual violento, que é sangrento, assassino, de morte, de matar, de morrer. Então, quer dizer, está o tempo todo envolvido nesse tipo de ambiente, eu vou chamar assim, e de repente, por conta da série, porque fala de coisas infantis, né, jogos, como você está dizendo, alertou quem? Então, eu acho que a série ela veio mais para nos dizer, será que nós, papais e mamães, nós, né, escola, vou dizer assim, sociedade, a gente está atento para o que os nossos filhos têm utilizado, vamos dizer, como, e aí eu vou entrar com um termo bastante interessante para a gente poder pensar, que se chama chupeta digital. Não é só um assunto agora de pandemia, isso é algo que eu fiquei pensando assim, o que nós, papais e mamães, eu falo sempre assim, né, nós porque somos mães, né, mas o que a gente faz com uma criança pequenininha, abaixo dos 2 anos, Laura? A gente faz o quê para poder aquietar essa criança, colocá-la quieta para que a gente possa fazer alguma outra atividade? A gente geralmente põe a criança, não estou falando que eu faço ou você fez, né? Ou você faz, mas eu estou dizendo assim, para a gente pensar, existe essa cultura para a gente. Coloca na televisão uma chupeta na boca para poder aquietar, para a gente poder resolver. E eu gosto sempre, quando a gente entra nessa questão do digital, de dizer o seguinte: a gente acredita que está colocando o digital, a tela, seja qual tela que for, para acalmar, para que a gente tenha tempo para fazer alguma coisa. Óbvio que com a pandemia isso aumentou, né? Sim. Aquele início da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo precisando fazer algumas tarefas que não estavam habituados. Sim. Mas a grande verdade é que existem estudos que provam que isso não acalma.
isso acelera. É o contrário, né? E é justamente, eu acho que esse desespero que a gente muitas vezes não sabe como lidar enquanto papai e mamãe. Então, vamos dizer assim, o que fazer com os nossos filhos? A gente sabe que a sociedade brasileira de pediatria, ela diz o seguinte, até 2 anos de idade, nada de menino em tela, mas é nada, é zero. E quantas crianças não estão lá? E depois de 2, né? Falam lá, mais ou menos, né? De 2, 3 a 6, 1 hora de tela intermitente durante o dia. E tela, eu tô falando tela, é televisão, é tablet, é celular. Comer em frente, né, um aparelho eletrônico, de forma alguma, a gente precisa ter contato com aquele alimento, contato com as pessoas as quais estão ali vivendo ou convivendo com a gente, ou participando daquele horário de alimento. Entende como a gente tem usado? Eu acredito que o Round 6 ele tem aparecido como esse momento de alerta para a gente poder repensar. Sim, e aí eu falei daquela caixinha cheia de perguntas, e aí surgem perguntas assim. Existem as faixas etárias para quais são desenvolvidos cada tipo de programa, de séries, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, nesse tema específico que nós estamos dizendo, ele deu início, logo quando surgiu, com uma faixa etária restrita para 16+, né? E, de repente, eu vou te contar como que foi que eu escutei sobre isso a primeira vez. Estava eu e meu marido em casa assistindo. Minha filha, de 9 anos, passou, deu uma espiadinha, porque ela adora fazer isso. Quando ela sabe que a gente está assistindo coisa que não é da idade, ela dá uma espiadinha. E a gente está, ó, de olho. E aí ela virou e falou assim, meus amigos estão todos assistindo isso aí. A gente já parou, olhou e falou assim, ué, como assim, minha filha? E nisso a gente parou e começou uma conversa. Isso tem um tempinho, foi logo quando começou mesmo, né? E aí a gente foi atrás eu fui atrás, junto com você, atrás de informações, né? A gente foi convidado para falar sobre. E o que a gente começou a perceber é que crianças, inclusive nessa faixa etária das minhas filhas, estavam assistindo e estão assistindo essa série. E aí vem mais perguntas. Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? Quais são os prejuízos que isso pode trazer? Pode ou não pode trazer prejuízo? Quais são as questões que são levantadas? Olha, em psicologia, lembra, Laura, da gente conversar sobre isso? A gente tem um autor, que é o Albert Bandura, que fala da aprendizagem vicária ou por observação, aprendizagem observacional. O que ele sempre falou para a gente, né? Essa teoria da aprendizagem social. Ele diz o seguinte, que a forma com que a gente vivencia o nosso ambiente, conforme a nossa idade, ele tem uma influência de constituição ou ele tem uma influência, pode ser comportamental apenas, tá? Eu falo constitucional ou comportamental. Albert Bandura fez uma pesquisa em que ele colocou bebês numa sala e colocou uma tela bem grande, filmes, né, ou imagens e sons de guerra, de pessoas brigando, xingando, gritando. De repente, aqueles bebês que estavam ali pacificamente, engatinhando, andando, brincando, começaram a brigar uns com os outros. Ele, num outro momento, colocou essas crianças numa sala, só com paisagens, com músicas tranquilas, né, meditativas, com a voz da mãe, com vozes serenas, tranquilas, e de repente você via essas crianças brincando, né, se relacionando de forma afável, afetuosa umas com as outras. Foi a partir, então, dessa pesquisa do Albert Bandura que criaram a censura. Você falou da tal da censura. Né? Então, por que existe censura? Existe censura por quê? Porque nós entendemos que para cada idade existe uma possibilidade de compreensão e entendimento de determinado tipo de fato, acontecimento. E isso vai de acordo com esse desenvolvimento psíquico, né? Sim. Que tem existe uma linha de desenvolvimento, óbvio que cada criança, de acordo com o seu desenvolvimento, com as suas possibilidades, com as questões que enfrenta, com o dia a dia, né? E isso precisa ser observado e precisa ser respeitado. E daí vem as perguntas, outras perguntas em cima disso, né? O que é feito a partir do momento que a gente percebe que alguma criança
que não está dentro dessa faixa etária adequada, entre em contato com esse conteúdo. Quais são os posicionamentos dos pais, né, desses pais com essas crianças? E aí eu te digo, Georgia, que eu tenho percebido, inclusive no próprio consultório, que muitas vezes os pais não têm consciência de que os filhos viram esses vídeos. Sim. Ou seja, não tem aquele momento de sentar e conversar sobre isso lá em casa. Quando a Lisa trouxe isso, embora ela não tenha assistido, ficou muito claro que ela tinha uma noção. Tinha um conhecimento porque escutou, né, o comentário dos colegas. Bem profundo, porque assim, ela sabia cada uma das etapas dos jogos, de que forma que era eliminado, tudo, né? E foi percebido em consultório que muitas crianças ali não tinham com quem conversar. Uma paciente minha virou para mim e falou assim: Laura, eu fiquei sabendo que naquela primeira etapa do Batatinha Frita, eles erraram na hora da gravação e mataram um monte de atores de verdade. Nossa, olha a fantasia. Então, são inúmeras fantasias que seria necessário uma... A gente sabe que hoje, no mundo que vivemos, é muito complexo. Embora tenha 1000 mecanismos aí da gente travar esse acesso das crianças em relação à idade, eles têm outros 1000 mecanismos de acessar essas informações, mesmo que não seja vendo, como foi o caso dentro da minha casa. Sentando e assistindo, né? Pois é, por isso que a gente fala da crise da parentalidade, não só como esse susto, mas como o que a gente, mas como a gente deve, então, criar as nossas crianças diante de um mundo, que não é simplesmente uma série de TV. Como acolher essas fantasias e dar significados, direção. Mais que isso, né, Laura? Eu falo assim, eles estão aí em contato com jogos, né? Esses jogos, videogame mesmo, jogos de rede, assim por diante, que são jogos violentos. Sim. Então, primeira coisa, crianças que ainda não estão prontas para poder lidar com a fantasia, para poder lidar com o que é realidade, não conseguem ainda fazer essa distinção, a gente está falando de crianças, então, em construção. Sim. Então, vamos falar até 7, 8, 9, 10, 11 anos. A partir do momento até entrar na puberdade, não há ainda uma capacitação. O próprio Piaget fala para a gente, né, que a partir só dos 12 anos é que o indivíduo ele entra numa fase de concretude, onde ele consegue fazer uma separação entre o que é concreto, material, e o que é abstrato. E aí, para a gente diz fantasia, né? Ele chama de abstrato. Então, concreto e abstrato. Mas vamos pensar o seguinte, o que seria, então, um marco na vida, para nós pais compreendermos melhor, um marco na vida dos nossos filhos, que nós podemos observar, a partir do momento que o meu filho é capaz de discernir entre vida e morte, o que é morrer. Acontece um problema comigo, eu quero morrer. O que esse menino, o que essa criança está falando, o que esse adolescente está dizendo? Eu consigo resolver a minha frustração morrendo? Se eu morro, a minha frustração passa? Entende? Olha como a ideia está vazia ainda de sentidos e significados, independente se for 12, 13, 14, eu estou dizendo assim, é mais ou menos, por aí a gente tem os teóricos, né, que dão para a gente uma ideia de tempo aí, cronológica, mas isso, mas a gente sabe que a gente precisa observar essas crianças de forma individual também. E a partir da criação delas, porque existe um sentido abstrato para as coisas. Morrer não é acabar tudo, não é o fim de tudo, mas é o fim de tudo ao mesmo tempo. Então, como compreender esse fim que não é fim? Independente de religião, independente disso, é uma coisa abstrata. Sim. Minha mãe não está no meu ângulo de visão ou aqui, né, próxima de mim, isso não quer dizer que ela deixou de existir. Para um bebê, uma mãe que sai do ângulo de visão dela, da distância de visão dela, deixou de existir. Então, a partir do momento que meu filho compreende que dá para sair do ângulo de visão e ele sabe que a pessoa, que aquilo não deixa de existir, já é um início de uma compreensão que há algo que existe para além daquilo que é ele, para além daquilo que ele entende enquanto ali aquele momento e a própria existência dele. Existe a existência de outras pessoas. Então, você está vendo como demanda, a gente fala de novo de crise da parentalidade. Educar não é punir. Nossa, o que a gente pega no consultório, né, Laura? Para mim, essa está sendo uma parte assim muito séria, sabe, nesses últimos tempos, porque
Muitos pais entendem a punição, não só a punição, mas a coerção como forma de ensinar, seria de educar os filhos. E não é coagindo, não é ameaçando, não é punindo que a gente educa. A gente precisa desde sempre, lembra que a mãe lá na amamentação psicoafetiva, o pai lá no processo de amamentação psicoafetiva, o que a criança internaliza? Internaliza esse pai e essa mãe e a compreensão que eles têm do mundo. Sim. Entende? É a leitura que a mãe faz daquilo que o bebê sente no mundo é que vai fazer com que eu algum dia também olhe para o mundo e compreenda o que eu sinto diante dele, que pode ser diferente do seu, que pode ser diferente do outro, diferente do outro, porque cada um é cada um. Daí é até interessante, porque aí você foi falando e aí a gente vai construindo aquilo que a gente diz assim, nossa, o filho de fulano parece tanto com, tem o mesmo olhar, a mesma forma. Ou, lá na frente, exatamente o oposto, né? Formas diferentes, porque foram, a partir do que foi ofertado, escolheu o próprio caminho. A gente também tem que lembrar, muitas vezes, né, mamães passam por depressão pós-parto, terceirizam esses cuidados porque elas não se sentem aptas ali naquele momento. Não tem problema algum, que bom que teve alguém que ofereceu. Então, o olhar ele vai ser muitas vezes diferente daquela mamãe, mas vai ter coisas que parecem, coisas que são diferentes. A questão não é ser igual ou diferente, a questão é oferecer para os nossos filhos, para as nossas crianças, essa habilidade, eu vou chamar, já estou indo para a cognição, você está vendo, hein? Sim. A habilidade de diferenciar o que é real do que é fantasia. Criança de 5, 6 anos, Laura, seu trabalho de mestrado lá dos super-heróis, ela usa da fantasia para lidar com o medo da castração, com o medo do corte, com o medo da separação, seja menino ou seja menina. Eu sou uma princesa porque princesas não morrem, os pais morrem, mas as princesas não, porque sempre é assim, né? Nos super-heróis, super-herói tem pai, tem mãe? Foi, né? Elas são importantes e, eu diria, inerente ao ser humano, para que aprender a lidar com perdas. E a gente está falando, quando que eu aprendo a lidar com a morte? Perdas. Sim. A gente sabe, um adulto que não teve um bom corte, um adulto que não sabe ou não soube fazer, ou não conseguiu fazer essa passagem, essa transposição, vamos dizer. Ele é um adulto que não consegue fazer luto. Sim. Porque ele não consegue fazer esse processo, ele não consegue construir um processo de abstração. Aí a gente diz assim, até sem falar de religião especificamente, mas no sentido assim, acreditar em Deus, acreditar naquilo que não se vê, também faz parte dessa construção. Na verdade, aí eu volto Você até entende que não é nem questão, crença só. Sim, que a gente diz assim, é o ter a fé, né? Em qualquer coisa que seja, não precisa. Você entende? Eu acreditar sem precisar ver. Sim. Então, é essa construção. Essa construção. É uma construção difícil, viu? Não é uma construção fácil. Mas, e aí eu estava falando essa questão da coerção, sabe? Da punição. Muitos papais e muitas mamães, eles ficam muito nesse aspecto da punição e da coerção, que seriam ameaças, e vão e fazem até, não é só ameaça, mas também vão lá e punem, então, a criança. Só que a criança que ainda não tem uma capacidade de compreensão do que é esse movimento agressivo que o pai e a mãe fazem, né, de encontro a ela muitas vezes entende como desamor, como desafeto, como desvalor, como se ela não fosse passível de ser amada, como se ela não tivesse valor, e assim ela se sente extremamente desamparada. São os adolescentes que chegam pra gente, Laura. Sim. Muitos, não todos, né, claro, mas eu falo assim, muitos chegam desamparados, desvalorizados. Ô, Jorge, é importante a gente colocar um detalhe aqui. Quando a gente fala dessa punição, nós não estamos dizendo apenas da punição física, porque às vezes fica com um sentimento assim, mas então eu estou olhando aqui, eu não bato nos meus filhos e está tudo certo, né? Mas é a gente olhar a nossa entrega, a forma como se relaciona. Isso é só para deixar muito claro. Sim. Porque é o seguinte, lembra, coerção é ameaça. Sim. Então, eu não trato com o outro com ameaça. Então, eu vou, ao invés de dizer assim, se você não fizer isso, por que você não fez isso? Olha só, não aguento mais receber chamada da escola, não aguento mais receber, cartinha da professora, ligação do professor, por isso, por aquilo, né? Agora, né, mensagem no WhatsApp, né? Vamos dizer assim,
Não é chegar e perguntar assim, ó, o que está acontecendo? Isso, logicamente, depende da idade, óbvio. Mas, assim, se for idade pequenininha, você está acompanhando, você está vendo, você já está até sabendo o que está acontecendo. Mas eu falo assim, adolescentes, né? A idade, né? Mas, por exemplo, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes. Gente, o que está acontecendo? Chegar e conversar. Minha filha, o que você está precisando? Até o que está acontecendo? Até que não está sendo essa possível. Criança ou esse adolescente se sinta acolhido, para que a gente possa escutar também o que eles têm a dizer. Eles não, olha, eu vou falar para você, o que eu vejo é justamente, não há espaço para que esse adolescente fale. Porque a fala já chega assim, cortante, ameaçadora e punitiva. Você entende? Nossa, eu escuto isso muito. E eu falo, gente, não é por aí. Vamos mudar. A preocupação é a mesma de todos os papais e mamães. Vou dizer, a nossa preocupação é a mesma. Porém, a forma de falar é que precisa ser mais cuidadosa. E essa, por exemplo, conversar sobre Round 6 com o filho, conversar sobre violência, conversar sobre ambição, conversar se vale a pena a gente fazer tudo por um sonho, tudo, né, para ter dinheiro para realizar um sonho, porque a gente sabe, né, uma das análises que a gente também entende do filme é que cada um desses personagens não era o dinheiro era o meio pelo qual para conquistar aquilo que eles precisavam, que eles desejavam, né? Sim, cada um tinha um objetivo específico. E o que a gente ensina para os nossos filhos? Eles nem desejam, Laura. Não estou falando as nossas, mas eu falo assim, muitos, né, muitos adolescentes que a gente conhece, né? A gente não ensina eles a desejar, a gente ensina eles a obedecer. Olha por que essa educação coercitiva, punitiva, ela tolhe a capacidade de construção de um desejo. Uhum. E a gente estava brincando agora mesmo, né? Sartre fala para a gente que a liberdade não existe, mas existe sim a sensação de poder escolher. Eu falo assim, se eu não dou a opção de escolher o que ele vai ganhar e o que ele vai perder com a escolha que ele faz, se ele vai levantar cedo, se ele vai assistir aula. Não é que opção, não há opção, vai assistir aula. Agora, eu preciso também dar um espaço entre o que ele tem que fazer, o dever, e ele precisa aprender com consequências da vida dele, através das escolhas que ele faz, porque se eu faço as escolhas por ele, eles não vão querer assumir as consequências ruins. Sim. Agora, se eles fazem a escolha, eles vão arcar com essas consequências. Óbvio que a gente arca junto, porque filho, a gente arca junto. Isso que eu ia dizer, o que a gente vê também, muitas vezes, George, às vezes é uma dificuldade desses pais em permitir que os filhos colham essas consequências. E aí não ensina uma coisa chamada, Laura? Frustração. Não sabe frustrar. As nossas crianças não sabem frustrar. Essa pandemia piorou demais, essa chupeta digital. Vou dizer Essa questão da frustração e chupeta digital me lembra, assim, uma história que eu sempre trouxe muito isso na fala, né? É uma série, me veio aqui a imagem, carros com TVs, né? Ah, não, mas é só para a criança ficar mais calma. É para distrair. Distrair. Laura, pensa isso. O que eu estou ensinando para meu filho? A não pensar, a distrair. Literalmente, a não pensar. Aí você põe o menino na frente de uma tela, fala que ele tem que assistir a aula, sendo que tela foi a vida inteira ensinado para ele que era para distração. Deixa o papai sentado, que o papai está assistindo o jornal, está assistindo o jogo, para descansar, porque ele trabalhou o dia inteiro. E me veio essa cena específica das crianças que fazem esse movimento dentro do carro, por exemplo, de ir e vir, por exemplo, de uma aula, assistindo tela. Ir e vir de uma viagem, assistindo tela. O tempo inteiro. Então, tela é para distração, não é para aprendizagem. Você entende a diferença? E aí, quando nós entramos nisso, eu lembrei aqui já de algumas vezes a gente fazendo dentro da minha casa uma viagem um pouco mais distante, não muito distante, mas 4 horas de viagem. E as minhas meninas sempre perguntaram, mamãe, posso levar meu tablet? Não. Ué, mas por quê? O que nós temos que fazer? A gente conversa, vocês podem dormir, vocês podem pensar. Quanto a criatividade, o quanto é necessário esse ócio, cadê? Sim. Nós não temos mais direito de ter esse ócio, né? A gente e a gente ensina isso. A mente sempre... A ficar vazia. A mente está relaxada. Sempre acelerada e buscando algo. Cadê esse momento? Aí eu vou entrar num negócio seríssimo, neuropsicologia, eu vou entrar.
o que acontece com a chupeta digital? O que acontece, né, com essa disposição que a gente coloca de tela para os nossos filhos? A gente muda um sistema chamado sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema de recompensa e prazer. Então, mudou, eles não toleram, a gente volta ao processo, né, de baixa tolerância à frustração, onde eles não toleram mais ficar desse tantinho esperando. Se eles esperarem, ou a gente esperava a mãe da gente a tarde inteira, acabava a aula, não era assim? Eu não podia buscar, a gente ficava lá esperando, bonitinho. Tia, dá uma coisa pra gente comer, depois minha mãe paga, né, porque minha mãe não pôde vir buscar, e a gente ficava de boa, não ficava? Fazia tarefa. Brincar, pegava uma pedrinha, riscava o chão. Fazia aqueles negocinhos de pegar papel. A gente se virava nos 30. Tava aqui, lembrando que esse fim de semana, ontem tava tomando sorvete com as meninas, enquanto esperava o sorvete, elas pegaram um guardanapo, começaram a picotar, fizeram 6 bolinhas e foram brincar, tipo palitinho na mão, sabe? Não tinha palitinho, não tinha... Tinha o telefone, mas não era uma opção. Sim, não é opção. Você entende isso? Não é uma opção. Só que nós não acostumamos com isso, né? E aí... Não mais, não estamos mais. Me vem essa questão dessa crise da parentalidade, né? Dessa entrega também, dessa disponibilidade. Sim. Não é fácil, Georgia, estar disponível. Não, não é mesmo não. E essa substituição desses momentos de afeto, de convivência com os nossos filhos, isso nos custa muito e vai nos custar muito e já está nos custando muito. Eu conheço adolescentes que não sabem conversar, igual aqui a gente está batendo um papo aqui de boa, não sabem conversar sobre assuntos aleatórios, se não for aquele jogo específico que ele assiste, né, lá na rede, lá é um RPG, especificamente, eu pensei numa pessoa especificamente, se não for sobre aquilo, ou sobre as músicas que escuta, não há diálogo, não sabe, assim, você tenta puxar uma conversa, então vamos assistir, vamos ler isso aqui, ler o livro, se eu ler o livro, mesmo livro que a pessoa leu, a gente tem um debate, e fantástico o debate, uma pessoa inteligente, capacitada, você vê que tem, os processos cognitivos estão todos ali, mas não tem o quê? Uma disponibilidade para viver, para estar na vida, para estar com os outros, sabe? É interessante porque me veio isso, eu não sei quem é, né? Mas me veio assim, esse estar disponível para o outro. Sim. Ele está onde? Com a energia dele dentro do mundo dele. Caso venham ao mundo dele... Ok, a gente conversa. A gente tem um diálogo. Não, e desse jeito, assim, são pessoas que fazem assim, então eu preciso assistir determinados, né, animes, que seja, né, eu preciso conhecer determinados jogos, ler sobre, às vezes até jogar, para eu poder compreender qual é o mundo que essa pessoa está vivendo. Ela vive num mundo paralelo ao nosso mundo. Gente, isso vem muito dessa chupeta digital, tá? E eu vou falar mais uma coisa, a gente falou dessa questão até os 2 anos de idade, nada de tela, por quê? Porque a criança está formando, esse primeiro momento, as suas conexões neuronais. E uma das coisas mais importantes que a gente forma depois que a gente nasce são as bainhas de mielina, que são responsáveis pela passagem, né, mecânica e química da informação entre um neurônio e outro. Então, do neurônio, né, da cabeça do neurônio, para o final dele, para o axônio, para poder passar para o próximo e assim por diante. Então, se eu coloco a tela, esse relaxamento, ele não estimula, ele faz o contrário. E a criança, ela tem, então, uma menor produção ou construção de bainha de mielina. Isso faz com que ela fique muito acelerada, mas pouco formada. Olha como é que, olha o quanto isso prejudica isso é uma essa neurociência, formação. né? Isso é neurociência, tá, gente? Isso é pesquisa, tá? Isso é uma pesquisa. E aí, voltando lá para essa questão, não que a gente tenha saído, mas trazendo o Round 6 para cá, quando a gente decidiu, queríamos falar sobre isso, tem jeito de a gente fazer uma pegada, um olhar para cada detalhe desse filme, né? A gente poderia fazer uma análise do filme ou uma análise de como isso tem repercutido, de cada um desses personagens que foram criados, mas nós decidimos, queríamos fazer esse olhar para essa repercussão que aconteceu dentro da nossa sociedade. Que seria dentro desse olhar da crise da parentalidade. Da crise da parentalidade. Qual o lugar desses pais em relação a essas questões, né? Aonde trabalhar esse olhar?
Lembra que os nossos filhos, eles não vão ser diferentes, muito diferentes de nós, tá? Então, lembra que a gente tem um período de formação, de construção, e um período onde ele vai estar, então, reagindo, imitando as nossas reações, para depois, lá na adolescência, ele começar com esses processos de imitação de uma outra forma, aceitando ou não aquilo que ele até então aprendeu. Então, uma das coisas... Descobrindo a própria forma, né? Sim. Uma das coisas interessantes que o Round 6 traz para a gente como reflexão, eu vou dizer para nós pais, tá? É o seguinte, lá em determinado episódio, lá para frente, aparecem as máscaras de animais, né? As pessoas, investidores, né? São os investidores, né, do jogo. Então, vamos pensar que nós, papais e mamães, nós somos os investidores, tá? Lá no Round 6 a gente tem, então, os investidores com essas máscaras, simbolizando o quê? Uma enorme riqueza, só que lá uma falta de humanidade e selvageria. Por quê? Por exemplo, aparece lá a máscara do servo, que nos diz assim, de uma máscara de um líder religioso, provavelmente, que o servo ele tem essa representatividade de algo divino. O tigre, a gente lembra dos tigres asiáticos, né, uma série coreana. Um grande homem de negócios, pode ser. O touro, como aquele do agronegócio, né, aquele grande empresário do agronegócio. O leão, uma liderança política, um rei, um presidente de algum desses países também. A arpia, né? Sim, como também uma liderança política, também religiosa, provavelmente mística. E, ao final, aparece a coruja, né, que a gente sabe quem é até, que representaria a inteligência e a sabedoria. Se a gente parar para pensar, que tipo, então, de pai nós estamos sendo, tá? De liderança que nós estamos sendo na vida dos nossos filhos? Ser autoritário nos remete a essa educação coercitiva. Sermos autoridade nos remete a uma dessas máscaras, as quais, por exemplo, eu posso estar trazendo o quê? Inteligência e sabedoria para os meus filhos? Ou eu estou trazendo algo místico, religioso, então a minha formação ela é toda a partir de um olhar de leis e regras religiosas que precisam ser seguidas, que precisam ser vividas, porque senão ele não vai conseguir, né, ser uma pessoa bem-sucedida. Vocês estão vendo que a gente está mexendo com um sistema de crenças? Você está vendo? Olha como isso é muito sério. Olha o quanto isso diz sobre cada um dos pais. Sim. Né? O quanto o que nós vamos oferecer para os nossos filhos diz sobre nós mesmos, sobre nossas crenças, nossos valores. Essa construção, ela é individual. Então, Laura, eu pergunto, por que o Round 6 panicou? Né? Nós, papais, nós, escola, nós, aqueles que nos preocupamos com a educação, né, e a formação das nossas crianças. Porque o que essa série mostra pra gente? Olha, existem várias formas de você existir nesse mundo. Isso te incomoda? Ser ambicioso, fazer de tudo por um sonho? Sim. Por um desejo? Você sabe lidar com a frustração? Até que ponto? Até que ponto você tem empatia de enxergar o outro, de abrir mão pelo outro, de ajudar o outro, de estar consigo e de estar com o outro? Acho que levanta, né, muitas dessas reflexões para que a gente possa, então, rever a nossa própria posição no mundo. Somos vítima ou somos líderes de nós mesmos? Você sabe que você falando aí, me veio até assim, sim, eu concordo com isso, né? O que tirou as pessoas do eixo com relação a esse olhar está muito ligado a esse ponto. Tanto é que tivemos outras séries tão sangrentas e que não tiveram essa repercussão por outro lado. E também veio trazendo, acho que junto a esse olhar para si mesmo, veio essa questão do olhar para a própria parentalidade que está sendo estruturada. Então, é como se fossem dois eixos ali. Sim. Eu volto um olhar para mim mesmo e eu volto um olhar para a minha parentalidade. Para o meu espelho. Sim. O que eu estou oferecendo? De que forma que eu estou dando conta disso daqui? E quando essa crítica é feita e é apontado tantos dedos para essa série,
É uma forma de tirar de si, de projetar ali na série todas aquelas falhas, entre aspas, da minha parentalidade. Eu estou terceirizando essas falhas. Então, são 2 eixos que eu consigo perceber que mexeram e desestruturaram realmente, e tocaram em feridas, gatilhos. Sim. E aí, Laura, a gente lembra assim, por que brincadeiras infantis? Porque o amor e o ódio, vamos dizer, já dizia Klein, né? Lá no coisa dela, inveja e gratidão, lembra? O texto dela. Ela já dizia, são sentimentos infantis. Então, é como se diz, a nossa ambição, a nossa inveja, e aprender a ser empático, a ser grato, né? A enxergar o outro, a agradecer. Isso faz parte de uma construção que perpassa, então, pela nossa imaturidade até chegar na nossa maturidade. E eu vejo aqueles jogos, cada um com a sua própria condição de maturidade e imaturidade. Né? E não é uma questão de viver ou morrer. Estamos no mundo aí, sabemos que um dia nascemos e que um dia vamos morrer. A certeza que a gente tem nessa vida. E que isso não está, vamos dizer, nas nossas mãos, né? Essa decisão. E a gente tem que lidar com o tempo que a gente tem entre, né? Cronológico que a gente tem entre um e outro. Por isso que fala, né? Isso vai de encontro a nós mesmos, vai de encontro ao nossa própria crença, aos nossos próprios valores, por isso que eu estava dizendo. Então, não é a série ser sangrenta, mas a questão é, o mundo gente, a gente vive no Brasil. Eu fico pensando assim, quantas mortes, feminicídio o tempo todo, assassinato o tempo todo em cada esquina, a gente não pode sair andando quando eu comecei a perceber a gente vive isso o dia inteiro. Das escolas sendo enviadas aos pais, né, falando sobre a série, sobre a violência, eu me questionei muito sobre isso. Influencia, mas Georgia, até que ponto, né? Nós temos violências ao nosso redor o tempo inteiro. Quem que ensina um rapaz a ser um feminicida? Sim. Quem que ensina um rapaz, uma moça, vamos dizer, um rapaz, uma moça, sei lá, vamos falar um rapaz, né, um homem a ser um pedófilo? O que aconteceu na vida desse indivíduo para que ele se torne no futuro, né, um homem que é capaz de abusar de uma criança? Sabe, de matar a própria esposa, uma mulher também, de matar também, sabe, não é que nós estamos dizendo que não é um problema assistir, mas sim que não é isso. A gente precisa educar as nossas crianças para que elas possam estar no mundo de forma que elas consigam ir elaborando. Lógico que a gente vai protegê-las. Menino não tem que viver em bolha, gente. Nossa, essa por favor. É a grande palavra. Essa que a gente consiga auxiliar para que eles consigam elaborar todas essas questões que eles vão encontrar na vida. Como você disse, a Lisa não assistiu, mas ela assistiu. De que forma? Escutando os colegas. Sim. Então, assim, poder sentar com ela e falar assim, o que você entendeu disso? O que você assistiu? O que te falaram? Isso desmistificar. Laura, isso já foi tema de 2 almoços lá em casa, né? Assim, é o almoço inteiro. Laura, você lembra da loira do banheiro, que a gente fala, coitada da loira do banheiro? Você sabia que ela existe? Pois é, a má fama da coitada da loira ruiva, quem sabe, a morena do banheiro. A característica das crianças do primeiro ano, eles que chegam com esse... Você entende com isso? Chega com isso lá em casa, mãe, eu não entro mais no banheiro, vamos comigo no banheiro. Eu, hein, está doida? Eu tenho com o menino querendo no banheiro. Não, mãe, pode ter uma... Aí até que conta, né? Porque eles ficam nessa... Aí eles começam a fazer com a próxima geração, né? Isso, ainda tem isso. E aí a gente fala assim, quer saber? Bora lá ver essa loira, dá a mão aqui. Como é que tem que apertar? O que tem que gritar aqui dentro desse banheiro? Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Que eu quero ver, eu quero dar de cara com essa pessoa aqui. Vem em mim! Me apresenta aí. Me apresenta aí. Vem cá, por favor, muito obrigada. O que a senhora está fazendo aqui? Dá licença da minha casa. A senhora não é bem-vinda, não é convidada. Você não fica aí. Posa aí, vamos conversar, vamos curtir uma amizade. Sabe assim, ensinar para eles que isso não existe, tá vendo? É uma questão de fantasia e realidade, lidar com isso. Olha as idades. É o amparo, Georgia. No final das contas, o que está acontecendo nesse momento que você está colocando? Vem cá, vamos conversar. Você está amparando aquela fantasia, está conversando, está entregue, está disponível mais uma vez. Isso. A gente nada, e chega na disponibilidade. Pois é, e aí fica então essa ideia para vocês, papais e mamães, né? Pessoas que estão aí assistindo, que vão escutar esse podcast, fica aí a ideia para vocês, como vocês têm lidado com a frustração, como vocês têm lidado
com as suas escolhas, com a frustração e com os prazeres que cada escolha traz e, principalmente, como você tem lidado com a realidade e com a fantasia na sua vida.